Olá, uma vez mais estamos aqui nessa praia maravilhosa de New Jersey e é interessante que nós já entramos no mês de outubro e outubro costuma já estar frio, todo mundo com um casaco de frio, e é interessante que esse ano hoje são o quê? Hoje são 4 de outubro e nós estamos aqui com sol, as pessoas, vou mostrar ali, as pessoas jogando vôlei, muita gente tomando banho ainda na água salgada aqui, muito bom, muito bom. Hoje eu quero trazer para a nossa meditação Tiago capítulo 2, o versículo 13, ele fala assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Gostaria uma breve mensagem sobre a misericórdia, né? O que seria misericórdia? Misericórdia é um amor profundo e ativo de Deus ou dos homens para com os necessitados. Olha, a misericórdia, ela envolve compaixão, ela envolve perdão e bondade. Bondade com quem? Perdão com quem? Compaixão com quem? Com todos aqueles que estão numa situação de desgraça ou merecem a condenação. Aí entra a misericórdia. E Tiago, ele já nos diz na palavra do Senhor que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia. Então nós podemos observar que a misericórdia tem que fazer parte das nossas vidas. No dia a dia, nós precisamos usar de misericórdia para com as pessoas, para com aqueles que cometeram algo errado, com aqueles que nos ofenderam, porque, como nós falamos, a misericórdia, ela envolve o amor, ela envolve o perdão, e é muito difícil. Eu sei que não é fácil você perdoar alguém que te ofendeu, alguém de repente que tomou algo seu, alguém que merece a condenação, levar ele aos tribunais ou aos juízes. Olha, essa pessoa errou contra mim, e a lei, ela manda que essa pessoa seja condenada. Então, a palavra de Deus nos ensina a usar de misericórdia, porque nós também erramos. O interessante e o principal também é que nós cometemos erros. Nós cometemos erros, e se nós não perdoarmos, se nós não amarmos, se nós não exercermos esta misericórdia para com o nosso próximo, o perdão, nós também não receberemos. Deus não nos perdoará. Então Deus usará de misericórdia para com aqueles que usaram de misericórdia com o próximo. E através de Jesus, nós entramos no período da graça, né? Nós entramos na graça, porque antes de Jesus era a lei que prevalecia, a lei mosaica, né? E nós vemos na palavra que Jesus teve muito problemas com os fariseus. Os fariseus, os escribas, eles seguiam ao pé da letra a lei mosaica, mas isto era só na mente. Eles tinham toda essa lei na mente, no conhecimento, mas essa lei não estava no coração. Eles não tinham misericórdia, não tinham amor, eles não tinham perdão. Errou, não tinha perdão, tinha que ser justiçado, tinha que levar ao juiz, a pessoa poderia ser condenada por aquele crime. Eles cobravam demais o uso da lei, a obrigatoriedade do uso da lei, mas eles não usavam de amor para com seu próximo. A lei da liberdade, a lei do amor, é uma lei moral da nova aliança. Através de Cristo, nós entramos numa nova aliança. Jesus veio para cumprir a lei, cumprir aquilo que nós não poderíamos jamais cumprir, fazer. E Jesus veio e cumpriu toda a lei sem pecado, coisa que os fariseus, os escribas não conseguiam fazer. E Jesus, a palavra deixa claro que se nós errarmos só no mandamento, nós descumprimos toda a lei, nós infringimos toda a lei. Então, para os escribas e fariseus, era a lei mosaica, sem perdão. Por exemplo, nós temos o exemplo da mulher adúltera, que foi pego em adultério,
E eles trouxeram a Jesus, colocaram bem no meio da onde Jesus estava com seus discípulos, trouxeram essa mulher e a colocaram ali no meio e pediram a Jesus: Jesus, que se cumpra a lei nessa mulher, porque a lei de Moisés ordena aquele que for pego em adultério, ele deve ser apedrejado. E a gente pergunta: olha, mas ela estava adulterando sozinha, cadê o homem? Por que não trouxeram o homem, né? Também tem isso. Mas trouxeram a mulher e Jesus, a palavra diz que Jesus se abaixou. Lá em João 8 nós encontramos essa passagem. Jesus se abaixou na areia e começou a escrever. E eles cobrando: Jesus, Jesus, a lei manda pedrejar, o que o Senhor diz? Eles queriam encontrar algo em Jesus para o condenar, buscando uma falha em Jesus sempre, né? De repente, se Jesus mandasse apedrejar, eles iam falar: olha, mas o Senhor não é amor? O Senhor não fala sobre amor, perdão? Eles sempre estavam procurando algo para contradizer, para acusar Jesus. Jesus, como eles insistiram muito, Jesus perguntou a eles: ok, vamos fazer assim, minhas palavras, né? Vamos fazer assim, vocês querem apedrejá-la, ela foi pega em erro, ela infringiu a lei mosaica, ok, então a lei manda apedrejar. Então vamos fazer o seguinte: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Olha só, Jesus usando da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. É isso que o Senhor nos ensina, usar de misericórdia. Mesmo que a mulher tinha cometido um erro, foi pega no pecado, mas assim mesmo Jesus é aquele que dá a segunda chance. Quando nós erramos, Ele nos dá a segunda chance. A misericórdia dele é sem fim, a palavra fala. Então, Jesus também, ele dá uma outra lição aos fariseus, que está em Mateus 9,13. Jesus dá uma lição a quem entendia da lei, a doutores da lei. Jesus diz a eles em Mateus 9,13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Olha só, misericórdia quero, é o que Deus espera de nós. Da mesma maneira que nós julgarmos os outros, nós seremos julgados. Está na palavra. E Deus não muda. Deus não muda, Deus cumpre a sua palavra. Em nós, vai ser cumprida, cada um de nós. Olha, Deus usa de misericórdia. E quem usa de misericórdia para com o próximo, não teme o juízo de Deus. Quando ele for julgado, ele teve uma vida que usava misericórdia, ele era uma pessoa misericordiosa, ele não vai temer o juízo de Deus, porque Deus vai ter misericórdia com ele. Quem usa de misericórdia, ele ama o seu próximo. E quem usa de misericórdia também cumpre a lei. Então, para os escribas e fariseus, eles achavam que se fosse usado de misericórdia, eles estavam quebrando a lei. Mas não. Os dois mandamentos principais da palavra, Jesus falou: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, né? E a segunda, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amando o próximo, nós podemos usar de misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. E Deus usou de misericórdia para conosco. Sabe qual foi a forma? A forma de que Ele enviou Jesus. Isso é amor, isso é misericórdia. O homem estava perdido, o homem não conseguia cumprir a lei, o homem estava condenado. E Deus usou de misericórdia, enviou Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus nos perdoou. Jesus levou sobre si na cruz os nossos pecados, nossas falhas. Olha só a misericórdia de Deus para conosco. Ele nos resgatou do pecado e nos transformou, nos fez filhos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus, todos aqueles que aceitaram esse grande amor de Deus, aceitaram o Filho que veio para nos salvar. Todos aqueles que aceitaram e confessaram, todos foram feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então receberam e recebemos a salvação através de Cristo Jesus. Tem um versículo também que fala em Lamentações 3, 22 e 23, bem conhecido e bem citado no meio do povo de Deus, da igreja, que fala assim: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã.
A cada manhã, cada dia que nós levantamos da nossa cama, as misericórdias de Deus para conosco se renovou. Nós erramos ontem, pedimos perdão a Deus ontem ou pedimos perdão a Deus hoje, e você pode sentir, poxa, Deus é um Deus que perdoa. Se eu peço perdão com sinceridade, não interessa o que eu fiz. Se eu peço perdão a Deus com sinceridade, se eu amo as pessoas e perdoo também, Deus vai me perdoar. Deus só não vai te perdoar se você também não perdoa as pessoas. Você vai ser julgado da mesma forma. Mas se você perdoa, se você ama, se você usa de bondade com as pessoas, Deus te perdoa. Cada dia, às vezes eu levanto, estou dirigindo, vou para o trabalho e eu fico pensando, obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia na minha vida se renovou esta manhã. Isso quer dizer que Deus está pronto para perdoar, porque nós erramos, todos nós pecamos e erramos, e nós dependemos, precisamos dessa misericórdia. Então, use de misericórdia para com as pessoas. Não seja tão duro, não seja tão exigente com as pessoas quando errarem com você, quer seja no trânsito ou na família, um familiar. Vamos usar mais de misericórdia, de amor, de bondade, porque é isso que Deus requer de nós, amém? Tenha um dia abençoado e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.